olha, faça o que o povo te pede. Vai lá e fala para o povo que você vai diminuir a carga sobre eles, que você vai aliviar, que você vai ver, esse povo vai te servir de coração. E aí ele foi falar com os amigos, os coleguinhas que cresceram junto com ele, sabe? Seus jovens amigos, a Bíblia diz que eram homens jovens. E aí, o que vocês acham que eu faço? O que vocês acham que eu devo fazer? E os colegas disseram assim, não, você tem que falar o seguinte para esse povo, escuta aqui, você estava achando que o negócio com meu pai era pesado? O meu dedinho mindinho é mais grosso do que o ombro do meu pai. Vocês vão ver agora. Meu pai açoitou vocês com chicote, com vara, eu vou açoitar vocês com escorpiões. Você tem que falar isso para esse povo, mostrar quem é que manda. E aí ele teve esses dois conselhos. Olha, pastor, qual você acha que ele seguiu? Conselho dos sábios, experientes, conselheiros, ou dos jovens, seus colegas? Os seus colegas. Se deu mal. Está ouvindo, jovem? Presta atenção. A Bíblia fala que nós temos que dar atenção aos mais velhos. Quantos jovens aí sofrem porque o pai, a mãe já é experiente, já passou por muita coisa? É claro, tá? Quando o pai e mãe aconselham dentro da palavra de Deus. Mas dentro da sua sabedoria diz, olha, não faz isso, não vai por esse caminho, não faz tal coisa. Mas ele vai lá e fala com os coleguinhas, né? Os amiguinhos, as amiguinhas. E a maioria quebra a cara, perdão da palavra. Sim ou não? A maioria quebra a cara. Não faz isso não. Por causa disso, ele fez o que os amigos disseram. Chegou para o povo e falou assim, olha, o negócio é o seguinte. Vocês acharam que o negócio com meu pai era pesado, comigo vai ser mais ainda. O dedinho mindinho meu é mais grosso que o braço do meu pai. Eu sabe o que o povo fez? Se revoltou contra ele e não quis servi-lo. Ou seja, dividiu o reinado. 10 tribos abandonaram Roboão e levantaram para si um novo rei chamado Jeroboão. Está entendendo até aqui, sim ou não? O Roboão ficou só com 2 tribos, que era Judá e Benjamim, que passou a se chamar Judá, e as outras 10 passou a se chamar Israel, reino do norte e reino do sul. Só que o que acontece? Quando as 10 tribos se rebelam e levantam um novo rei, chamado Jeroboão, acontece o seguinte, aquelas 2 tribos que ficou lá com Roboão, era Judá e Benjamim, lá havia a capital, Jerusalém, onde ficava o templo, o verdadeiro altar do Senhor, o lugar que Deus instituiu para adoração. Deus ordenou aquele lugar, Deus disse que era ali que o povo deveria prestar culto. Então olha para o pastor, olha aqui para você entender, como se esse lado fosse Judá e Benjamim. Aqui ficava Jerusalém, está entendendo? Sim ou não? Vamos dividir a igreja aqui ao meio. Aqui ficava onde estava o templo, o lugar de adoração. E esse lado aqui eram as outras 10 tribos, as tribos que estavam agora com o rei Jeroboão. Só que quando chegava no dia do culto, eles tinham que ir lá em Judá adorar. Eles tinham que ir lá em Judá prestar culto ao Senhor. Está entendendo, sim ou não? Mesmo tendo separado, mesmo estando as 10 tribos agora com o rei Jeroboão, eles tinham que ir lá na terra de Judá adorar a Deus. O que aconteceu aí? Esse novo rei chamado Jeroboão, ele teve no seu coração um medo, pensamento assim, olha, esse povo aqui do meu reino, aqui o senhor vai lá, me ajuda aí. Está ali o Roboão, está com as 2 tribos, né? Judá e Benjamim, eu sou Jeroboão. Aí o povo daqui tem que ir lá fazer o quê? Adorar no dia do culto, está entendendo? Sim ou não? A igreja ficava lá, entendeu? Aí eu, Jeroboão, comecei a pensar assim, esse povo aqui fica indo lá, todo dia de culto eles têm que ir lá, porque a igreja é lá, está entendendo? Sim ou não? O altar é lá. Vai que eles ficam indo lá e eles acabam voltando para Roboão, e aí se juntam de novo e vão me matar e eu vou perder o meu reinado. Está entendendo, sim ou não? Olha o que ele pensou na cabeça dele. Por que, ao invés de eu deixar o povo ir lá, porque a igreja fica lá, eu não faço uma igreja aqui? Eu não faço um altar aqui, que fica mais fácil, e eu não vou perder esse povo. Entendeu? Deu para entender, sim ou não? Obrigado. Deus abençoe o senhor Roboão. Está entendendo? Deixa eu mostrar isso para você. Irmão, isso aqui é muito profundo. Quem está prestando atenção, diga amém. Estou tentando explicar para você da melhor maneira possível. Ele fala assim, no capítulo 12, versículo 26. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de quem? Olha o pensamento dele. O povo vai voltar para lá, né?
27. Se esse povo subir para fazer sacrifícios, aonde? Na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração desse povo se tornará ao seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão Roboão, rei de Judá. E o que ele fez para resolver isso? 28. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse, escuta isso, presta atenção nessas palavrinhas, ó. Muito o quê? Trabalho vos será subir aonde? A Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da onde? Terra do Egito. Olha para o pastor. Como que surgiu esse altar de Jeroboão? Primeiro, não foi mandado por Deus. Não foi na direção de Deus. Foi um altar levantado pelo medo do coração de um homem. Isso é muito profundo, escuta o que eu estou falando para você. Porque o medo faz você fazer coisas fora da direção de quem? De Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você for ler, você vai ver que esse novo rei chamado Jeroboão, Deus deu para ele aquelas 10 tribos. Ele nunca foi rei, não era de linhagem real, nada. Ele era um servo. Deus tornou ele rei. Ele jamais iria perder aquele reinado. Você está entendendo, sim ou não? E qual que é o problema? É que quando a pessoa ela tem esse medo no coração, ela acha que ela vai perder. Mas eu te pergunto, alguém perde o que Deus deu? Não. Por isso que eu falo que o medo é uma maldição. O altar que você faz por medo, meu irmão, ele dá um lugar para Satanás. Com medo você faz coisas que Deus não mandou você fazer. E aí onde entra o pecado. Se foi o que Deus te deu, você não vai perder jamais. Diga glória a Deus. Cuidado. Ah, pastor, hoje não existe isso. E como existe? Esse altar de Jeroboão foi um altar levantado por medo, foi um altar levantado por comodismo. Se você reparar, olha o que ele fala para o povo. Volta no versículo, não, esse aí mesmo, 28, né? Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse, escuta o que ele falou para o povo. Muito o quê? Trabalho vos será subir até onde? Não, essa palavra aqui é a mesma hoje. Presta atenção. Eu já vi casos e da pessoa não deixar a outra ir para a igreja. Eu já vi casos de marido não deixar a mulher vir na igreja. Dizendo assim, vai que você vai lá e arruma outro lá. Serve a Deus aqui em casa mesmo. Aqui em casa você também busca? Ó, escuta, aqui em casa você também busca a Deus. Tira. E a mulher às vezes concorda e aceita. Ai, pastor, meu marido não quer que eu venha para a igreja, porque ele fica com ciúme. Irmãzinha, se a senhora fizer isso, a senhora vai aceitar um altar falso, servir a Deus de uma maneira errada. Porque não é a mesma coisa, eu vou te provar isso hoje, dentro da palavra de Deus, não é a mesma coisa, existe o lugar certo de adorar a Deus, a maneira certa de adorar a Deus. E tem gente que por causa de medo, ou por comodismo, ou por preguiça, ou por qualquer outra razão, ela cria outro altar do seu jeito, da sua cabeça, no seu coração, para servir a Deus, mas sem a bênção de Deus. Isso é sério. Hoje não mudou não, essa história de muito trabalho, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. E mira hoje, quantas pessoas hoje ainda estão com aquela história, né? Ah, é muito trabalho ir lá na igreja. Aí o demônio fala para ela aqui, serve a Deus na sua casa mesmo. Você consegue servir a Deus em casa você também busca Deus. Busca Deus pela televisão, busca Deus pelo celular. Está entendendo, sim ou não? É um altar do comodismo, do que fica mais fácil, do que fica mais próximo, do que fica mais perto. Existe, meu irmão, o altar mais fácil de servir a Deus. E existe o altar certo para servir a Deus. Desde o primeiro dia eu estou ensinando você aqui, que o altar de Deus, o altar verdadeiro, chama-se lugar, lembra lugar do quê? De sacrifício. Tem como? Era lá, tinha que ser em Judá, tinha que ser em Jerusalém, mas é longe, mas tinha que ser lá. Chegou a servir a Deus em casa, são pessoas levantando altares para si mesmos, para ficar mais fácil, para ficar mais perto, o que quer que seja. Não mudou isso, presta atenção, olha o que fala o versículo 28, coloca para mim a Bíblia
NVT, fazendo favor, o Leonardo. Olha lá. Então, seguindo a recomendação dos seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, é complicado demais ir aonde? Jerusalém. Olha lá, para adorar. Veja, Israel, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Em outras palavras, é a mesma coisa, servir a Deus aqui ou servir a Deus lá. Eu te pergunto, é a mesma coisa? Vou te mostrar para você que não era. Vou te mostrar para você que isso aqui se tornou um pecado e serviu de destruição para o povo de Israel. Cuidado com essa história de a mesma coisa. Já está enganando muita gente assim hoje, irmão. Dá muito trabalho, sabe, é muito difícil, é complicado demais. Estava contando para o pessoal hoje nos outros cultos. Eu lembro, quando a gente começou a ir à igreja, a gente ia a pé, para longe, bicicleta, depois melhorou um pouquinho de bicicleta. Aí chovia, eu lembro que tinha um lugar lá na minha cidade que alagava toda vez. E meu irmão, quantos chinelos eu perdi ali. A hora que atravessava, alagava assim, um tanto assim. Aí atravessar, o chinelo ia embora. Chegava na igreja só com um chinelo. Mas ia, diga glória a Deus. Porque existe o mais fácil, fala comigo, e o certo. E geralmente o certo é mais difícil. As pessoas não querem um altar de Deus. O altar de Deus, que é o verdadeiro, é o lugar do quê? Sacrifício. Elas querem um altar mais fácil. Aqui deitado no meu sofá, eu também sirvo a Deus, olha que maravilha. Ligo lá na televisão, estou buscando a Deus. É assim que muita gente tem se esfriado na fé, é assim que o diabo tem conseguido derrubar muitas pessoas na presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém? Não mudou, a estratégia de Satanás é a mesma. Faz um outro altar parecido, só que faz mais perto. É complicado demais ir lá. É difícil demais. Meu irmão, mas não existe um outro altar que Deus instituiu, que Deus colocou, ou outra maneira de servir a Deus mais fácil. Só existe a maneira certa. E essa é a maneira certa de servir a Deus. Não adianta, ainda que eu crie para mim um altar de comodismo, ou por causa do meu medo, ou um altar de facilidade, como eu coloquei aqui, não vai ser o altar do Senhor, vai ser o meu altar. Quem está entendendo, diga amém. Não era o altar do Senhor, era o altar de quem? De Jeroboão, do medo do coração dele de perder o povo, da facilidade que ele quis criar para aquele povo servir a Deus. Nunca foi um altar do Senhor. Coisa séria isso. E ele continua, quer ver? Olha como fala o versículo 29. E pôs um em Betel e colocou outro aonde? Em Dan. Quer dizer, ele colocou mais aqui em Betel para ficar mais perto do povo aqui, e nem dentro da cidade ele deixou o povo passar dificuldade. Colocou outro lá para ficar mais perto do povo lá, ou seja, facilitou o máximo possível. Eu não entendo, meu irmão, sabe por quê? Porque Jesus disse que o caminho que conduz à vida eterna é um caminho apertado. E a porta que leva à vida eterna é uma porta o quê? Estreita. Irmão, se você quiser a facilidade, sem o sacrifício, você vai construir um altar para você mesmo, mas que nunca terá a bênção de quem? De Deus. Escuta o que mais aconteceu, versículo 30. E este feito se tornou em quê? Escuta, esse feito se tornou em quê? Pecado, pois o povo ia até Dan, cada um fazer o quê? Adorar. Então me responda com toda sinceridade, o que ele fez de tirar o povo do lugar certo de adorar a Deus, do altar que Deus tinha determinado, e fazer um outro altar, um outro lugar, se tornou no que mesmo? Pecado. Então isso é pecado ou não é? Então me fala, me responde você. A pessoa que deixa de estar no lugar certo de adorar a Deus, e diz, eu vou adorar a Deus na minha casa, porque eu também sirvo a Deus aqui. Isso é o quê? Responde você, não sou eu que estou falando, não. É o quê? Será? Porque tem gente que acha que não é. Isso é coisa séria. Mas só porque ele fez isso, ele fez uma coisa para facilitar para o povo. Se Deus quisesse, pastor, não tinha permitido a internet ou a televisão? Sim. Deus permitiu tudo isso para facilitar o alcance. Mas a maneira de servir a Ele continua sendo a mesma. Temos que tomar cuidado. Olha o que a Bíblia diz, segura aí, eu já vou voltar aqui.
Põe para mim rapidinho Hebreus capítulo 10, o versículo é o 25. Hebreus 10, 25, eu já vou continuar aí em 1 Reis, tá? Segura aí. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vês que vai se aproximando aquele dia. Que dia? Na minha Bíblia esse dia aí, que ali está tudo maiúsculo, né? Mas na minha Bíblia aquele dia está em D maiúsculo. É o dia da vinda de Jesus. Está se aproximando. E Deus está dizendo, olha, não deixa a sua congregação, não abandone a sua congregação como alguns estão fazendo. Você mudar para a Bíblia Viva, coloca para mim a Bíblia NBV, fica mais claro ainda, ó. Não descuidemos dos nossos deveres aonde? Na igreja. Nem do quê? Nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem. Mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está o quê? Quem acredita que o dia da volta de Jesus está se aproximando? Está, meu irmão. Cuidado que o diabo está usando essa estratégia hoje igualzinho, para tirar você do altar verdadeiro e para fazer com que você levante para si mesmo um altar onde é mais fácil, onde é mais próximo, por causa do seu medo, da sua insegurança, onde você do seu jeito, como dizem por aí, né? Do meu jeito eu sirvo a Deus. Não existe do meu jeito, não existe do seu jeito, existe do jeito certo. Por quê, pastor? Porque senão esse feito se torna em pecado. Ah, pastor, mas do jeito que estão as coisas aí, tem tanta coisa errada na igreja, tantas pessoas fazendo errado. Eu te pergunto, está tudo certo lá na sua casa? Está tudo perfeito lá? Na minha não está. Por que você não abandona a sua casa também? Sua família é perfeita? Tem todo mundo lá, usa auréola e asa, igual anjo? Não, porque a minha também não é. Você abandona a sua família? Isso aqui também é uma família. Não é de sangue, mas espiritualmente é. A Bíblia fala sobre a família de Deus. A Bíblia fala, não abandone, está lá, não nos descuidemos dos deveres na igreja, nem das suas reuniões. Você vai achar sim gente imperfeita aqui, falhas e erros. Isso aqui é um pronto-socorro. O pronto-socorro vai quem está com saúde? Ou quem está ruim? É quem está ruim, irmão. É lugar de gente ruim. Se você é perfeito demais, para não ficar aqui, amém. Vê se você acha algum lugar que seja perfeito. Eu garanto que você não vai achar. Você só vai achar onde? No céu. Aqui é um lugar de pessoas imperfeitas, buscando, se juntando no mesmo propósito para melhorar, para que possam ir aonde? Aos céus. De vez em quando eu encontro alguém dizendo, não, pastor, dias eu estava aqui, dei risada, ela estava hoje de manhã, ela voltou para a igreja. Eu estava ali, minha esposa é testemunha. Aí uma irmãzinha entrou ali, pastor, posso tomar um café? Eu falei, claro, fica à vontade, querido. Eu não sou mais daqui, mas eu posso pelo menos tomar um café, né? Eu falei, ué? A senhora é de onde? De onde que a senhora é? Sou de lugar nenhum, eu sou de Deus, eu sou do céu. Eu falei, ih, essa conversa não vai dar certo. Olha, a senhora não é mais daqui, a senhora é de onde? Não sou mais de nenhum lugar, sou de Deus, sou de Jesus. Estou servindo a Deus na minha casa, não estou indo mais em nenhuma igreja, mas lá eu estou orando, lá eu estou buscando a Deus. Falei, mulher de Deus, volta para a igreja, independente da qual for. Se firma num lugar, você precisa voltar para a igreja. Não existe isso, te mostro ali a palavra que eu estou mostrando para você hoje. Coisa que eu estou falando. Não, pastor, mas lá, ó, todo dia eu leio o Salmo 91, acompanho o pastor lá na internet, e que isso e aquilo. Eu falei, não precisa então da igreja? Então, eu vou fechar aqui, eu também vou para a minha casa. Sim ou não? Não, mas o senhor não pode. Eu falei, então por que você pode? Se não precisa da igreja, eu já conheço o evangelho, eu tenho certeza da minha salvação. Então eu vou fechar aqui, também vou para a minha casa, que eu estou fazendo o que aqui? Perdendo tempo? Não, mas o senhor não pode. Eu falei, engraçado, eu não posso, mas tu pode. Qual que é a minha diferença? A minha de você? Não, porque o senhor vai ser cobrado. Eu falei, a senhora não vai? Porque, vamos lá, se eu fechar a igreja aqui, você não sabe, eu falei de manhã, a vontade que eu tinha de ter ficado na cama hoje.
5 horas da manhã, a hora que eu acordei, a cama me abraçou e falou assim para mim, fica mais um pouquinho. Eu falei, não, me solta. Eu tenho que estar lá no altar. Cheguei 6 horas da manhã hoje aqui na igreja. Mas você acha que é por quê? Porque eu gosto? Não, minha carne não quer, mas eu preciso. Agora é só eu que preciso? Falei, porque se a senhora falar que não tem necessidade da igreja, então eu vou fechar aqui a porta e vou para a minha casa. Não, mas o senhor não pode. Eu falei, por quê? Porque se eu fechar a igreja, deixar de convir comigo, ir para a minha casa, o que vai acontecer? Você acha que no último dia Deus não vai me cobrar? Porque eu não estou aqui na igreja só por causa de mim. Sim ou não? Também por causa de mim, mas de todos aqueles que eu posso o quê? Ajudar. E você acha que você também não? Pastor, o senhor não tem jeito não. Daquele dia para cá, ela está vindo todo culto. Graças a Deus por aquele café ali, que fez ela entrar aqui. Amém? Acorda, meu irmão. O diabo está levantando hoje um altar de facilidade. Está levantando hoje um altar do homem, um altar mais fácil para querer nos levar a servir a Deus de uma maneira mais próxima, mais fácil, mais cômoda. Mas isso não existe. O que foi isso? Volta lá então para 1 Reis, capítulo 12, o versículo é o 30, né? E este feito se tornou em quê? O que diz aí? Pecado, não sou eu que estou dizendo. Deus não se agradou daquilo, aquilo era pecado diante de Deus. Pois o povo ia até Dan, cada um adorar, versículo 31. E também fez casa dos altos, e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não era dos filhos. Olha que coisa, olha o que Jeroboão fez. Ele levantou um altar, fez uma igreja parecida com aquela, só que pegou qualquer um. Sacerdotes, eles tinham que ser da tribo de Levi, você sabia disso? Sacerdote, por isso era chamado de levita. Ele não, ele pegou o sacerdote de quem? Dos mais baixos do povo. Pegou um lá na esquina, o que você está fazendo? Estou aqui fumando um negócio, vem cá, você vai ser sacerdote agora. Tudo de qualquer jeito. E não é assim. Falo para você, a coisa não é brincadeira. Tem que tomar muito cuidado. Eu não estou puxando sardinha para nós, não falo mal de igreja nenhuma, não gosto de falar. Mas você pode ter certeza que a nossa igreja é uma igreja séria. Amém, Jesus? Vamos com seriedade a coisa. Porque eu não levantei um dia lá na minha casa e coloquei a mão na minha cabeça e falei, eu vou ser pastor. E pronto. Eu vou lá, pego metade de uma igreja e falo assim, vem cá vocês, agora vem comigo porque eu sou de Deus, a igreja do Renan que salva. Aí abri a igreja lá. Fiquei 5, 6 meses com a igreja aberta e depois fechei. E aquele povo, como é que vai ficar? Está entendendo, sim ou não? Esses dias atrás aconteceu uma coisa, eu já contei aqui esse caso. Igreja próxima lá em Lavi, não vou entrar em detalhes, só vou para você entender a seriedade da coisa. Surgiu uma igreja, de repente, do nada, e sei lá, estava lotado, e tanta gente participando, e me disseram, Deus abençoe, eu tenho a consciência que nós não estamos lutando contra os outros, mas todos na mesma fé. Não vamos ganhar essa cidade inteira sozinho, amém? Tem que ter mais igrejas, tem que ter. Mas a coisa tem que ser o quê? Séria, tem que ser levado com seriedade. Falei, se for de Deus vai permanecer, se não for, não vai. Bom, para resumir isso. De repente, no dia para o outro, a igreja foi fechada, o pessoal sumiu, desapareceu da cidade. Aí foram descobrir, estavam envolvidos até com tráfico de drogas. Coisa séria, cuidado. Porque hoje virou uma certa, me perdoe, uma certa bagunça. Até dos mais baixos do povo, ele levantou o quê? Sacerdotes. Pega lá, qualquer um, de qualquer maneira. Abrir uma igreja, eu vou falar, essas pessoas vão prestar conta. Vão prestar conta. Porque abre uma igreja hoje aqui, fica 5, 6 meses, vai embora. Aí vai numa cidade onde ninguém conhece, abre outra igreja lá, e daqui a pouco, 5, 6 meses, faz o que de novo? Fecha a igreja. E o povo que vai ficando pelo caminho, irmãos, vai se prestar conta de cada vida, de cada alma. Isso é sério. Quem está entendendo, diga amém. Isso é sério. Cuidado com isso. Eu estava falando hoje, eu quero comemorar, porque só aqui nessa cidade, sabe quantos anos essa igreja está fazendo? Estava comentando hoje com uma senhora que está desde o primeiro dia, que foi uma das irmãs que ajudou a trazer a igreja para cá, a igreja
33 anos. Ela falou, pastor, foi setembro de 1991. Em setembro nós vamos fazer uma festa aqui, de aniversário da nossa igreja. 31 anos para a honra e glória do Senhor Jesus. Então tem que ser levado a sério. Existe o jeito fácil e o jeito certo. Mas hoje está assim, me perdoe a minha sinceridade. A maneira certa de servir a Deus, você sabe qual é a palavra. Mas vamos dizer que eu gosto. Eu continuo achando que não tem problema beber, eu quero continuar bebendo. Eu vou achar a igreja que fala que pode beber? Eu vou. Infelizmente eu vou achar. Hoje está a gosto do freguês, está entendendo, senhor? Não é do jeito que está na palavra, mas é a gosto do freguês. Vamos facilitar a coisa aqui, você pode, fica aqui. A palavra de Deus diz que deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua esposa, sua mulher, os dois serão uma só. A Bíblia diz que maldito é aquele que deitar com outro homem como se fosse mulher e vice-versa. Mas você vai achar lugar que fala que pode, sim ou não? Vai. Então, estão se levantando altares para se tornar mais fácil servir a Deus. Mas o verdadeiro vai continuar sendo o quê? Verdadeiro. Misericórdia, meu irmão. Jesus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o quê? O pecado. Ah, pastor, se a pessoa gosta, mulher, mas gosta de mulher, ela vai ser bem-vinda aqui? Vai, mas ela vai ouvir a verdade, que isso é o quê? Pecado, acabou. Não tem como negociar isso, está entendendo, sim ou não? Isso é inegociável. Venha da maneira que você tiver, mas não pense que para estar no altar verdadeiro, você não vai ter que deixar nada, porque o altar é lugar do quê? Sacrifício, para você vir continuar do mesmo jeito, com as mesmas práticas, com a mesma vida, não é um altar verdadeiro. Porque todo mundo que realmente encontrou Jesus e se colocou no altar verdadeiro, teve que deixar alguma coisa. Teve que abandonar suas velhas práticas, teve que abandonar sua velha vida, teve que deixar os seus costumes passados, realmente nascer de novo. Quem concorda comigo, diga amém. Então queira servir no altar verdadeiro. O altar de Deus, o de verdade, ele é longe, está entendendo, sim ou não? O povo tinha que sair lá da cidade deles e ir até Judá, ele é distante, sim ou não? Ele dá trabalho, porque uma das coisas que Jeroboão falou é isso, é muito o quê? Trabalho. Ele é complicado, mas eu vou falar uma coisa para você, se você estiver com a sua vida no altar verdadeiro, a hora que você clamar, você também tem resposta. Ele te responde. Ele te responde. Se você tiver com a sua vida num altar fácil, num altar de comodismo que você criou, que você levantou, pode ser muito mais fácil para você servir a Deus, mas não tem resposta também. Está entendendo, senhor? Na hora que você clamar, a resposta não vem. Então hoje você tem que decidir, Deus, se tem algum altar que eu criei, porque a gente é acomodado, sim ou não? Aí eu criei uma maneira mais fácil de servir a Deus, mas eu sei lá no fundo que não é certo isso que eu estou fazendo. Então hoje esse altar tem que ser derrubado, diga glória a Deus. Tem que ser derrubado. Vamos continuar que nós vamos chegar lá por causa do horário. Ele fala assim, no versículo 32, e fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 10º do mês. Olha só como está escrito, como a festa que se fazia onde? Em Judá. O que é como a? Fala assim, parecida. Ele foi tentando fazer tudo igual, está entendendo? Como a que tinha lá em Judá, que era a original. E sacrificou no altar semelhantemente, fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdócios dos altos que fizera. 33, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês. Olha só, do mês que ele tinha, o quê? O que está escrito aí? Imaginado aonde? Você está vendo tudo que ele estava fazendo na direção de Deus ou coisa da cabeça dele? Ele, do jeito que ele pensava, que ele imaginava, ele estava fazendo. O que ficou mais fácil, o que ficou mais cômodo. Presta atenção, porque às vezes a gente faz isso. Você sabe, meu irmão, por exemplo, se você não levantar na madrugada, você vai sacrificar um momento do seu sono, mas você sabe que tem resposta. Vai passando o tempo, o diabo começa a te convencer, a falar, você pode acordar de madrugada, não precisa não. Você pode orar a qualquer horário, vai dormir. Aí você começa a criar um altar mais fácil. Eu não é, eu já passei por isso. Eu comecei a não achar mais que precisava orar na madrugada. Estou falando de mim, tá? Pastor, é obrigatório? Não, mas eu tenho certeza que tem resposta.
Quando o altar tem sacrifício. E madrugada é o quê? Sacrifício. Não, se orar, qualquer horário Deus ouve. Deus ouve. Mas a Bíblia diz assim, ó, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam. Porque você sabe que quando você orava de madrugada, você tinha resposta. Por que parar? Você quer ver a questão de fidelidade, quer ver falar de dízimo, oferta, é você ofender certas pessoas. Não, mas eu não acho que é assim, pastor. Mas quando você era fiel no seu dízimo, na sua, sabia que tinha resposta. Mas Deus entende, eu vou fazer de um jeito mais fácil, do jeito que eu acho. Tem um jeito fácil, tem um jeito certo. Amém? Eu falo não como alguém que diz para você, como alguém que pratica. Alguém que pratica. A 10ª parte, tudo que tem na minha mão pertence a Deus. Minha esposa tem as vendas dela lá, coisas que ela vende, calçado e tudo mais. 10ª parte, ela vem e entrega na minha mão. Eu abençoo ela. Você está entendendo, sim ou não? Não adianta, irmão, nós queremos fazer um altar para nós, porque ele não responde do mesmo jeito que o altar verdadeiro. Diga glória a Deus. Não responde, não adianta. Ele fez do jeito que imaginava no seu coração. E assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar. O que vai acontecer agora? Eu já vou encerrar. Vamos para o capítulo 13, versículo 1. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Perdoa o pastor pela palavra, está sendo um pouco extensa hoje, mas era necessário. Está dando para você entender? Quem está aprendendo, diga amém. Então vamos lá. Diz assim, ó, 13:1 agora. Capítulo 13, versículo 1. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. 2. E clamou contra o altar com a palavra de quem? Do Senhor. E disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Então Deus envia um homem de Deus. E qual é o clamor daquele homem de Deus pela palavra do Senhor? Era contra o quê? Era contra o altar. O que ele diz? Altar, altar. Presta atenção, o homem de Deus não vai clamar contra Jeroboão. Irmão, como eu disse, Deus ama o pecador, Deus aborrece é o quê? É o pecado, é aquilo que ele tinha feito de errado. Só que o Jeroboão, ele não entende. Quando o homem de Deus se levanta, ele vai dar um sinal, você vai ver aqui, ao invés dele se arrepender, ele se revolta contra aquela palavra. Escuta isso, versículo 3, e deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar vai fazer o quê? Se fenderá, vai rachar, e a cinza que nele está se derramará. Não vai prosperar isso. Você fez um altar fora da vontade de quem? De Deus, não vai funcionar. Vai chegar uma hora que vai rachar, vai fender. Ao invés dele se arrepender e falar, realmente eu estou errado, vou derrubar esse altar, vou me consertar, olha o que ele faz, versículo 4. Sucedeu que, pois, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamou contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, pegai nele. Ao invés de se arrepender, tá bom, de Deus, está certo, essa palavra foi para mim, eu fiz esse altar por medo, admitir, eu fiz esse altar por medo de perder o meu povo, eu fiz esse altar por comodismo, mas não, ele lá do altar aponta o dedo para o homem de Deus e fala, pega ele. Olha o que acontece, mas a mão que estendera contra ele fez o quê? Secou na hora, e não podia o quê? Trazer para si, ele ficou assim, ó. Endureceu a mão. Irmão, isso é coisa séria. Quando a palavra vem, ela não vem contra você, ela vem contra a sua prática errada. Não se revolte contra a palavra. Não se revolte contra o homem de Deus que traz a palavra de quem? De Deus. Ao invés dele se arrepender, ele falou para os soldados, pega ele. Travou na hora a mão dele. Endureceu, enrijeceu e secou. E assim a vida de muita gente. Por quê, pastor? Porque construiu um altar para si, totalmente fora da vontade de Deus. E no momento que ouve a palavra, em que o homem de Deus traz a palavra de Deus contra aquele altar, ao invés de se arrepender, ela se revolta. E a vida o quê? Trava. Trava a vida financeira, paralisa a vida conjugal, paralisa a saúde, paralisa o casamento, trava tudo. E trava, hein? Para tudo. Mas eu não aceito isso, eu não acho que é assim. Lembra que eu falei? Não é o que eu acho,
É o que está onde? Na palavra. Tem a minha maneira, mas tem a maneira certa. Rapidinho, não vou demorar, só ali na tela ele vai colocar para mim, Jeremias 17:9, presta atenção. Mas estou seguindo o meu coração, porque o Jeroboão fez tudo segundo o coração dele, ó. Mas olha o que diz ali, enganoso é o quê? É o coração, eu tenho que seguir a palavra. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso, quem conhecerá? Eu não posso seguir o meu coração, eu tenho que seguir o quê? A palavra. Volta lá. Quando ele viu o que aconteceu, não teve jeito, a palavra como de Deus falou se cumpriu. Versículo 5 agora, lá de 1 Reis 13. E o altar o quê? Se fendeu, quebrou, né? E a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pelo que, irmãos? Pela palavra do Senhor. Não foi coisa do homem, ele apontou aquilo pela palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu, ele não conseguiu evitar isso. O que ele tinha que fazer? O que só agora ele faz, que é o versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão que se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei o que? Se restituiu e ficou como antes. Diga glória a Deus. Quando ele se arrependeu, disse: olha, agora eu entendi. Ora a Deus, para que Deus me perdoe pelo que eu fiz, e faz com que volte aquilo que foi enrijecido, paralisado na minha vida. O homem de Deus orou, e dava lá com o dedão, né, apontado. A mão dele voltou ao normal, voltou a funcionar. E eu creio, meu irmão, porque essa palavra para você, é para mim, é para todos nós, viu? Se você entendeu hoje que você levantou para si mesmo algum altar que não é o de Deus, alguma maneira de servir a Deus mais fácil, mais cômoda para você, mas você sabe que no fundo não é do jeito que Deus quer, você vai se arrepender. O que está paralisado na sua vida vai voltar. Diga glória a Deus. O que está enrijecido, sabe aquilo que parou, que não vai para frente? Desde o dia que você falou: eu não concordo com esse negócio de dízimo e oferta não, e você parou de ser fiel a Deus. Você viu o que fez sua vida financeira? Você viu como travou? Falando para você de experiência própria. Isso é sério. Não adianta achar que é normal. Esses dias eu falava com uma jovem, ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Assim: você sabe, a sexual antes do casamento é pecado. Esse é o altar que Deus criou. Você quer servir a Deus, você tem que fazer esse sacrifício. Sim ou não? Tem. Ela falou: pastor, o senhor acredita que um dia até me convenceram? Olha o que disseram para mim, que é uma necessidade do corpo. Deus criou o seu corpo com necessidade, Deus entende. De vez em quando não tem problema você sair com alguém e ter uma relação, porque o corpo precisa disso. Eu falei: é? Eu falei: o meu corpo tem a necessidade de comer 24 horas por dia. Por causa disso eu vou comer 24 horas por dia. Se eu fosse comer o tanto que o meu corpo quer comer, eu teria 200 quilos, querida. Sim ou não? Seu corpo tem necessidade de dormir, sim ou não? Você dorme o tanto que o seu corpo quer dormir? Fica lá dormindo, não vai trabalhar não para você ver. Irmão, se eu fizer tudo que o meu corpo diz que ele precisa, eu vou me matar, sim ou não? Tudo que o meu corpo quer, o que a vontade diz, aí eu vou questionar com Deus: Deus, por que o Senhor colocou essa vontade em mim de comer? Tanto assim. Deus colocou, mas eu tenho que eu tenho que ter domínio próprio para tudo. Como é que eu vou deixar o meu corpo fazer o que ele quer? Eu falei: para com isso. Isso é bobagem. Eu falei: volta para o altar de Deus e se guarda para um casamento santo, que Deus vai preparar um homem de Deus para você. Amém, Jesus? Enquanto você ficar com um aqui, outro ali, outro lá, sua vida sentimental vai ser destruída. Você pode criar um altar para você, que isso não é pecado. Não, mas no meu caso não tem problema. Eu me lembro de uma senhora falando a respeito dessa questão de criar altar para si. De uma senhora, foi a primeira pessoa que eu batizei como pastor. Eu não era nem pastor, na verdade. Eu comecei a pregar, eu tinha 14 anos. Eu pregava, já contei aqui, numa área de uma casa. Aí depois o irmão foi viajar, e aí não dava para a gente pregar. Eu comecei a pregar debaixo de um pé de seringuela. Bendito pé de seringuela. No escuro.